Boa noite, caros amigos. Cá estamos para mais uma versão do Talk Show da Graça. Esta produção audiovisual que está neste momento apostada na leitura de textos sobre a Batalha de Lalis, ou da Batalha do Lis, e desta vez vou ler o texto que é a segunda parte do capítulo da Batalha, da obra do Major Vasco de Carvalho, que se intitula A Segunda Divisão Portuguesa na Batalha de Lalis, 9 de abril de 1918. Vou ler uma síntese do ataque do dia 9 e depois continuarei até chegar a determinada parte, porque o capítulo é muito alongado e ficarei a meio deste mesmo capítulo. Quem se interessar pela obra, portanto o autor é suficientemente conhecido para que procurem continuar a ler o que se passou no decurso da batalha. Portanto, segunda é a síntese do ataque do dia 9. O ponto 2. Durante toda a noite, de 8 para 9, a artilharia alemã executou sobre as áreas da retaguarda e com especialidade sobre as nossas batarias várias séries de tiros num bombardeamento lento e intermitente. De madrugada, justamente às 4h15, começou o seu fogo de preparação, rompendo num bombardeamento intensíssimo sobre toda a frente de Béthune a Armentières. Este bombardeamento prolongou-se depois pela manhã adiante continuamente, apenas com pequenas intermitências de intensidade. Depois de 4h30 desta violenta preparação de artilharia, às 8h45 precisas, a infantaria alemã lançou-se ao ataque. Acoberto de um espesso nevoeiro que tornava impossível ver para além de uma centena de metros, as divisões alemãs de ataque tiveram um fácil trabalho diante de si. Atravessando rapidamente o terreno entre trincheiras, assaltaram as primeiras linhas, penetrando nelas sob a proteção daquele formidável bombardeamento. A surpresa da infantaria anglo-portuguesa que guarnecia aquela frente foi completa. As unidades de primeira linha foram absolutamente submergidas pelas vagas de assalto alemão que, surgindo de repente, no meio de um densíssimo nevoeiro, lhes não deram tempo para resistir. Assim começara também, havia pouco, em 21 de março, a segunda Batalha do Somme. Era a mesma espantosa massa de fogo, o mesmo estilo na preparação do ataque, o mesmo cérebro a dirigi-la. Brüch-Müller. O objetivo marcado para este primeiro dia da ofensiva parece ter sido a linha Bois-Grenier, Fleurbaix, curso do Lis, curso da Laue, Gorre, até ao canal de La Bassée. Durante as primeiras horas do ataque, os alemães não encontraram dificuldades. Em pouco mais de uma hora, pelas 10 horas, a sua infantaria tinha atingido a terceira linha, linha C, em toda a frente do ataque. Depois começaram os embaraços de toda a ordem. A necessidade de fazer acompanhar com a artilharia as colunas de infantaria obrigou o atacante a arrastar a todo custo as suas batarias através do terreno revolvido e lamacento das trincheiras. Pioneiros e os trabalhadores disponíveis passaram o dia inteiro a refazer ou melhorar as estradas. No próprio dia 9, os alemães, à força de trabalho, ainda conseguiram fazer passar para cada zona das trincheiras algumas bocas de fogo pesadas. Paralelamente, e enquanto a sua artilharia mudava de posição, as guarnições transportavam-se rapidamente para as batarias apreendidas em bom estado e com as nossas próprias munições e peças continuavam a proteger o avanço da sua infantaria e batiam as resistências locais que ela ia encontrando. Ao que parece,
A ofensiva foi simultânea ou paralela em toda a frente de ataque. No centro, porém, a progressão foi mais rápida que nos flancos. Os ingleses faziam boa guarda às cidades de Armentières e Bethune. Ao sul, o corpo ou grupo de divisões de Crevel conseguiu ainda apoderar-se de Richebourg-Lavoie e avançar na sua ala direita até junto de Le Torre. Mas a sua esquerda não pôde ultrapassar nem Givenchy nem Festubert. No setor português, as tropas de Bernhardi assaltaram Richebourg-Saint-Vaast e La Couture e à tardinha alcançavam a Laue em muitos pontos. Pela primeira vez envolvidos numa grande batalha, os nossos soldados, esgotados por tantos meses de frente, enfraquecidos e cansados, esmagados ainda por um intensivo bombardeamento de 4 longas e pesadas horas, não puderam resistir à pressão inimiga e, à parte de heróicos episódios de resistências locais, a 2ª Divisão Portuguesa, sem efetivos para executar contra-ataques na extensíssima frente que guarnecia, foi no seu conjunto aniquilada ou subjugada logo nas primeiras horas do ataque. Na direita, as divisões de Karlowitz irromperam também com relativa facilidade sobre Laventie e Sailly-sur-Lally. Parece terem penetrado em Cunha na direita do setor da 40ª Divisão Inglesa, no ponto fraco, que era a ligação dos setores português e inglês, separando-os logo um do outro, e espraiaram-se depois em leque sobre o setor português de Fauquissart de um lado, o setor inglês de Fleurbaix do outro, enquanto na sua frente procuravam rapidamente alcançar o Lys em Sailly, Le Nouveau Monde e Esther. Seguindo Karlowitz em apoio de flanco, o grupo de Stettin desenvolveu depois para o norte e noroeste, na frente Bois-Grenier-Fleurbaix, Bec-Saint-Maur. Na linha da Laue e do Lys, as reservas do 11º e 15º Corpo obrigaram os alemães ao primeiro alto na sua ofensiva. As tropas de von Bernhardi e de von Karlowitz não puderam durante o dia estabelecer-se na margem esquerda. Os ingleses haviam feito saltar todas as pontes e mostravam-se determinados a impedir a passagem com um nutrido fogo de metralhadoras. No entanto, pela tarde, em Bac-Saint-Maur, a este de Sailly, a brigada do coronel Hofer, do corpo de Stettin, consegue, num golpe de mão atrevido, passar o rio, aproveitando-se de uma eclusa sob o fogo das metralhadoras inglesas, e organiza uma testa de ponte que vai até às proximidades de Croix-du-Bac. Só sob a proteção da noite os alemães conseguiram transpor os cursos do Lys e da Laue em mais pontos, estabelecendo novas testas de ponte, uma sobre o Lys a este de Esther e 2 sobre a Laue em Le Marais e ao sul de Vieille-Chapelle, como base para continuar o ataque no dia imediato. Ao norte da nossa 2ª Divisão, a 40ª Divisão Inglesa tinha em primeira linha 2 brigadas, a 19ª e 1ª B, 18º Welsh, 21º Middlesex, 13º East Surrey na direita, no flanco da nossa 4ª BI e a 121ª IB, 20º Middlesex, 12º Suffolk, 13º Yorks, na esquerda, que se ligava com as tropas da 34ª Divisão Nicholson, que guarnecia à frente a Armentières, igualmente com 2 brigadas em primeira linha, a 113ª na direita, a 112ª na esquerda e uma em reserva, a 101ª. Tendo conseguido tomar pé
nas primeiras linhas, a onda dos inimigos, à medida que subia para Rouge de Bout, atacava de flanco e de revés a direita das posições da 169ª Brigada Inglesa ao longo da Rue Pétion e da Rue du Bois. A 119ª IB ainda tentou contra-atacar, logo que soube que o inimigo tinha penetrado no setor. No entretanto, o comando da 40ª Divisão dava à Brigada de Reserva, a 120ª, composta de tropas escocesas, ordem de formar por Rouge de Bout flanco defensivo, a fim de obstar ao envolvimento completo das posições da frente da divisão. A progressão do inimigo na direita do setor divisional já não deixou, porém, que isto se fizesse. A unidade mais avançada desta brigada, a 11ª Highland Light Infantry Battery, viu-se completamente envolvida e toda a brigada teve que retirar sobre as posições testa de ponte que cobriam a passagem do Lys em Le Nouveau Monde. Lá embaixo, nas linhas, o batalhão da direita da 119ª Brigada resistiu o mais que pôde, tendo contra-atacado e conseguido demorar um tanto a progressão do inimigo na esquerda sobre Flerbé, de modo que já este tinha alcançado pelas 10h15 Rouge de Bout e tomado contacto com a brigada de reserva e ainda se combatia na Rue Pétion junto a Eaton Hall, antigo posto de comando do SSI. Não pôde, porém, a 119ª Brigada resistir à dupla pressão na frente e no flanco direito, e depois de sanguinolentos combates e grandes perdas, foi forçada a retirar sobre o Lys. O 2º Scots Fusiliers da 120ª Brigada, na testa de ponte de Le Nouveau Monde, protegeu a passagem dos restos da 119ª e 120ª Brigadas para a outra margem do Lys. As perdas da 119ª Brigada, sobretudo, foram enormes. O 18º Welsh Battery ficou apenas com 5 oficiais e 120 praças. Na esquerda desta divisão, a 121ª Brigada sustentou a sua frente de Bois-Grenier e, com o retirar da 119ª Brigada, formou flanco defensivo ao sul. Às 11h30, já os alemães atacavam Flerbé por este. Nesta povoação cheia de ruínas, o 12º Suffolks, ajudado pelo 12º Yorkshire Pioneer Battery, opôs ao inimigo uma heroica resistência até cerca das 6h da tarde. Cerca das 12h, portanto, a 40ª Divisão, repelida das suas posições avançadas, ocupava uma linha face ao sul entre Sailly e Bois-Grenier por Bac-Saint-Maur e Flerbé. Com a continuação da pressão inimiga, a 40ª Divisão acabou de se desfazer. A maior parte, à 1h da tarde, tinha atravessado o Lys em Bac-Saint-Maur, Sailly e Le Nouveau Monde, em completo aniquilamento. As pontes sobre o Lys, desde Esther até Bac-Saint-Maur, eram logo após destruídas. Enquanto a direita e a reserva da 40ª Divisão eram assim aniquiladas e repelidas para a margem esquerda do Lys, a brigada da esquerda ficava isolada nas posições de Bois-Grenier, onde o 20º Middlesex e o 13º Yorkshires mantiveram tenazmente a linha, apesar de atacados também de flanco pelo inimigo, que avançava sobre Flerbé. A 34ª Divisão, incorporando em si as forças desta brigada, tomou-as como flanco defensivo e reforçou-as com a sua brigada de reserva, que foi cobrir Bac-Saint-Maur, destacando um batalhão, o 11º Suffolks, para a defesa de Flerbé. Este batalhão, o 12º Suffolks,
e o 12º Yorkshires Pioneer defenderam Fleurbaix com heroísmo e eficácia durante muito tempo, até cerca das 6 horas da tarde, apesar de atacados não só por este e sul, mas depois ainda por oeste, logo que o inimigo, continuando a pressão, se apoderou de Bac-Samaur. Os outros 2 batalhões da Brigada de Reserva da 34ª Divisão, o 15º e o 16º Royal Scots, lutaram desesperadamente, conseguindo evitar que o inimigo, progredindo ao longo do Lys, caísse sobre a retaguarda das posições da divisão. A 34ª Divisão Britânica não foi atacada de frente, mas teve assim de sustentar dos combates para se cobrir no seu flanco direito. Pela tarde, forçada a passagem do Lys em Bac-Samaur, o flanco defensivo da 34ª Divisão fixava-se na linha Fort Rompu sobre o Lys, um pouco a jusante de Bac-Samaur, por Bois-Grenier até à linha avançada da antiga frente, e era guarnecida na direita pela 101ª Brigada, no centro pelos restos da 40ª Divisão, 121ª Brigada, que tinham ficado ainda nesta margem do Lys, e na esquerda, pela sua 103ª Brigada, que teve de fazer também frente ao sul com o batalhão de reserva. As forças da 40ª Divisão, repelidas para a outra margem do Lys, aniquiladas e esgotadas, foram mandadas concentrar em Le Petit Mortier. A 150ª Brigada da 50ª Divisão tomava o lugar dela na linha do Lys, e a 74ª Brigada da 25ª Divisão era mandada vir do norte e posta à disposição do Major-General Nicholson da 34ª Divisão, com a missão de contra-atacar em Croix-du-Bac e retomar ao inimigo a passagem de Bac-Samaur. Conseguiu ainda esta brigada limpar Croix-du-Bac das patrulhas alemãs, mas a noite chegou e já não pôde repelir para o sul do Lys os grupos de inimigos que se tinham fixado na margem norte, donde era de resto difícil desalojá-los. Com o fogo das suas metralhadoras instaladas nas casas de Bac-Samaur, dominavam completamente a planície chata e nua da margem oposta até à casaria de Croix-du-Bac. Durante a noite, os alemães acabaram por se assenhorear de todas as passagens do Lys, desde Ester a Bac-Samaur. Em Fort Rompu, a linha de batalha voltava em ângulo reto para este, passando junto a Fleurbaix e circundando pelo norte as ruínas de Bois-Grenier, que a 121ª I.B. acabou por abandonar à forte pressão inimiga. No flanco esquerdo do ataque, ao sul da divisão portuguesa, a 55ª Divisão ocupava uma posição muito forte com a frente entre a Rue du Caillou, La Canquerie e o canal de Lavassé. Tinha apenas cerca de 3.500 metros de frente, com esplêndidas organizações defensivas que muito a ajudaram na enérgica resistência que opôs logo às primeiras horas do ataque e em que se conseguiu manter depois na sequência da batalha. A divisão foi fortemente atacada em toda a frente, tendo sofrido 2 terríveis assaltos, um no flanco esquerdo sobre Festubert e Loasne, outro no flanco direito sobre Windy-Conner e Le Plantin. O primeiro assalto foi suportado pela 160ª Brigada, Boyd Moss, formada pelos 5º, 6º e 7º Batalhões do King's Liverpool Regiment, os 2 últimos em primeira linha, o outro em apoio. O segundo pela 160ª Brigada, que guarnecia o setor da direita junto ao canal. Não obstante a tenaz resistência dos postos da primeira linha, pelas 9h30, os alemães
tinham forçado o sistema frontal de defesa nos dois setores de brigada. Às 9h45, a 165ª Brigada, perdidas a primeira e segunda linhas, resistia já na Village Line. Não obstante, alguns pontos da segunda linha mantiveram-se ainda até cerca das 10h30. O seu flanco direito não se deslocou de Fustberg, mas no flanco esquerdo a sua linha de batalha foi cedendo, acompanhando a progressão do inimigo no nosso setor de Ferme-du-Bois. Pelas 10h30 ou 11h, a 165ª Brigada, completamente repelida das suas posições avançadas, encontrava-se praticamente estabelecida em flanco defensivo frente a nordeste desde Fustberg por Caillaux, Norskip até Loisne Central Post, onde depois veio a estabelecer contacto com as tropas da 51ª Divisão. Mas, enquanto estas não chegaram e para cobrir este flanco e a retaguarda da divisão, foi mandado estabelecer ao norte de Loisne um batalhão da Brigada de Reserva, o 5º South Lancashire, da 166ª Brigada, a fim de se opor aos grupos inimigos que, depois do aniquilamento da nossa guarnição de Ferme-du-Bois, avançavam ao longo da Rue du Bois, e tão rapidamente e tão ousadamente que algumas patrulhas conseguiram internar-se no setor inglês, até mesmo à retaguarda do próprio posto de comando da 165ª Brigada, cerca de Loisne. Durante os combates que neste flanco se travaram, o posto Route Equipe foi logo tomado por um forte grupo de alemães que, emergindo de repente do denso nevoeiro, surpreendeu a sua guarnição. Daqui, a onda dos inimigos atacou o posto de Loisne Central, guarnecido por tropas da 166ª Brigada, mas inutilmente, um após outro, todos os furiosos assaltos dos alemães foram repelidos e a posição foi mantida. Em Caillaux e Fustberg não foram os alemães mais felizes. Todos os ataques que a estas posições fizeram foram do mesmo modo repelidos. Simultaneamente, os alemães atacavam na direita da divisão e nela penetravam ao longo do canal, apoderando-se de Givenchy e de Lindy-Conner, donde caíam sobre Le Plantin, procurando tomar pela retaguarda os defensores de Festubert, centro do setor divisional. A situação esteve aqui de veras crítica. Os alemães chegaram a tomar Le Plantin Sul e a atacar Le Plantin Norte. Um pouco mais e toda a Village Line, em toda a frente do setor divisional, caía em seu poder. Os restos do 6º e 7º King's Liverpool, apesar de esgotados, salvaram a situação por um enérgico e determinado contra-ataque que repeliu os alemães para o Indy-Conner, onde, com a ajuda da 2ª Companhia do 5º Lancashire Fusilier da 164ª Brigada, Stockwell, conseguiram, depois de um violento ataque, combate, desalojá-los, fazendo-os voltar às suas posições de partida. No fim deste brilhante e feliz contra-ataque, em que foram feitos cerca de 750 prisioneiros e apanhadas algumas metralhadoras, a frente da divisão ficou aqui como era no começo da batalha. A 55ª Divisão manteve depois na continuação da batalha à sua frente, em forma de um L, com o braço menor voltado para o inimigo, desde Givenchy por Festubert, vértice do L, até ao Loisne Central Post, ao sul de Le Torre. No centro do ataque, no setor português, das 9h para as 9h30, todo o sistema frontal da defesa, linhas A e B, tinha caído, e as tropas de primeira linha estavam totalmente aniquiladas. Cerca das 11h,
o inimigo tinha ultrapassado facilmente a quase inteiramente desguarnecida Village Line e apoderava-se de Laventie, Rouge-Croix, Richebourg, Saint-Vaast. Das 12 para as 14 estava já atacando os postos da linha do corpo, guarnecida por uma mistura de frações inglesas do 11º Corpo e companhias portuguesas dispersas da Brigada de Reserva, e a nossa 2ª Divisão encontrava-se com a 42ª Divisão praticamente fora do campo de batalha. Em seu lugar entravam em linha as 50ª e 51ª Divisões Britânicas. Por motivo da enorme força do ataque e mais ainda do quase total desguarnecimento dos postos da Village Line, veremos que a grande maioria das unidades da nossa Brigada de Reserva a eles destinadas os não chegaram a atingir, a progressão dos alemães foi tão rápida que o comando do 11º Corpo apenas pôde dispor do tempo necessário para fazer ocupar pelas suas tropas de cavalaria e de ciclistas os postos principais da linha do corpo, a fim de cobrir o desenvolvimento e entrada em ação das divisões de reserva. A heroica resistência do 1st King Edward's Horse e do 11º Batalhão de Ciclistas em Le Marais, Huit Maisons Poste, Chapelle e La Couture, de mistura com tropas portuguesas das nossas unidades de reserva, cedeu com efeito o importante serviço de demorar a progressão inimiga, o suficiente para que aquelas divisões guarnecessem a linha da Laue entre Esther e Loasne, impedindo assim a ruptura da frente que de outro modo teria sido fatal e de gravíssimas consequências. Na esquerda, a 50ª Divisão teve bem cedo de entrar em linha com a sua 151ª Brigada à retaguarda de Laventie, logo que, como veremos pelas 11 horas, o comando da nossa 4ª BI era ali feito prisioneiro. No outro flanco nosso, a 51ª Divisão teve também de entrar logo em combate, à medida que as suas unidades iam chegando. A 150ª Brigada já não pôde tomar posição na linha do corpo, tendo ficado na linha da Laue, em Fosse e em Vieille-Chapelle. A 50ª Divisão pôs-se em movimento cerca das 8 horas para os postos da linha do corpo. A sua 151ª Brigada, em Durham, foi colocar-se na direita a sul da linha Esther-Laventie, e a 150ª Yorkshire na esquerda, com a missão de prolongar a linha de batalha para norte de Esther, ligando-se com a 40ª Divisão e defendendo as passagens do Lys. A 149ª Brigada, 4ª, 5ª e 6ª Cumberland, ficou em reserva em Esther, tendo, no entanto, destacado um dos seus batalhões, o 4º Northumberland, para reforçar a direita da frente de combate. Pela tarde, 2 horas depois do meio-dia, a 151ª Brigada guarnecia a linha do corpo à frente de Esther desde Boudeville a Laventie, enquanto o 4º Northumberland da Brigada de Reserva defendia as passagens da Laue a norte de Fosse até à ponte improvisada junto ao Le Marais, era desesperadamente atacada desde Laventie pelo inimigo, que procurava a todo custo atingir l'Extrême, Esther e Le Nouveau Monde para passar para a outra margem do Lys. Com a queda da direita da 4ª Divisão, a este tempo já completamente repelida para oeste do Lys, e o aniquilamento da nossa 4ª BI em Fauquissart,
A pressão alemã sobre esta brigada tornou-se enorme e, pelo cair da tarde, teve que ceder, abandonando ao inimigo todo o terreno para lá da Laue, desde Fosse a Esterlagorge. No final do dia e durante a noite, a batalha foi extremamente rude nestas duas últimas povoações, que o 5º Dur-Am, flanqueado ao norte pelo 5º e ao sul pelo 6º Northumberland Fusilier da Brigada de Reserva, defenderam com heroica tenacidade. Ao norte de Ester, a 150ª Brigada, não tendo chegado a tempo de passar para a margem direita do Lys, que o inimigo já tinha ultrapassado, estabeleceu os seus batalhões 4º, 5º e 6º Yorks na linha de defesa Ester-Lys, procurando o contacto com as forças de Coadjuvac e tapando conjuntamente com a brigada destacada da 25ª Divisão a brecha aberta na frente de batalha pelo desmoronar da 40ª Divisão, cujos restos se estavam, no entretanto, concentrando e reorganizando em Le Pied-Mortier, no propósito de voltar a combater. Enquanto estes factos se passavam ao norte da frente de ataque e no sul, a 55ª Divisão se mantinha firme nas suas posições de Givenchy e Festubert. As três brigadas da 51ª Divisão, dispostas de Fosse para o sul ao longo do canal da Laue, eram violentamente atacadas pela tarde, logo que foram vencidas as últimas resistências na linha do corpo, no setor da 2ª Divisão portuguesa. O canal, que levava pouca água, oferecia uma fraca linha de defesa, mas em frente dela, as tropas desta divisão fizeram estacar o inimigo, que só a pôde forçar no dia seguinte, em 10, conseguindo depois de violentos ataques em Vieille-Chapelle passar o canal e tornear o flanco esquerdo da 153ª Brigada. Feita esta ligeira digressão panorâmica sobre a ação das divisões inglesas, que, juntamente com as tropas portuguesas, tomaram parte nos combates do dia 9, voltemos agora à nossa 2ª Divisão, que no centro da batalha suportou a maior força do ataque e foi a principal vítima deste memorável e trágico dia, o que poderá ser lido neste livro deste autor tão célebre, que em qualquer biblioteca do país, qualquer biblioteca municipal e em algumas bibliotecas de quartéis poderão os senhores militares continuar a ler. E por hoje termino e amanhã continuarei a ler sobre a Batalha de Lys, um outro autor que é dos conceituados que escreveram um capítulo sobre a Batalha de Lys. Portanto, hoje terminamos aqui esta pequena leitura que foi do Major Vasco de Carvalho, e amanhã prosseguiremos com a leitura de um outro militar e escritor que esteve também na Grande Guerra. E eu escolherei amanhã, porque hoje não tenho ainda ideia qual será o que vou escolher, e desejo-vos uma boa noite e que vão lendo e ouvindo as minhas lives sobre a Batalha de Lys até dia 9, o dia mais célebre para celebrarmos em conjunto uma efeméride de uma batalha em que os portugueses foram os heróis. Boa noite.